Olá, eu sou Eliana Moreira, sou especialista em gestão pública e hoje eu vou contar para vocês como é que eu consegui ajudar duas cidades do interior de São Paulo a conseguir atrair juntas 81 empresas para o município que investiram mais de 1 bilhão de investimentos na cidade para a construção de suas unidades e que juntas geraram e vão gerar no total de mais de 7 mil novos empregos para o município, empregos e geração de renda. E para isso eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou administradora de empresa com especialização em gestão pública. Como que eu cheguei a atuar na gestão pública? Já faz 11 anos que eu faço essa atuação. Em 2006, eu fui convidada para ser facilitadora de um projeto, que é um projeto da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e SEBRAE. Projeto Empreender, um projeto que tem como missão incentivar o associativismo, para incentivar as empresas a não se verem como concorrentes e sim como parceiras. Esse projeto foi implantado na cidade do interior de São Paulo, onde eu moro, Salto, por meio da Associação Comercial Local, com parceria com a Prefeitura. E para isso, para que esse projeto fosse implantado no município, era necessário a formação de um comitê gestor, que tinha então a Associação Comercial, o SEBRAE e a Prefeitura. Para participar desse comitê gestor, foi convidado então o secretário de Desenvolvimento da época, foi no ano de 2006, que também assumiu o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico. Juntos, então, nós formamos esse comitê para poder implantar o projeto Empreender aqui na cidade de Salto. Foi implantado e o projeto consistia na formação de núcleos setoriais. E na época quem tinha que decidir a formação desses núcleos setoriais ou indicar era quem conhecia a cidade, no caso a Associação Comercial e também o secretário de Desenvolvimento, que era o vice-prefeito, para dizer onde nós poderíamos atuar nesse segmento para ajudar essas empresas a se fortalecerem. Então esse comitê formado então pela Associação Comercial, na época Associação das Indústrias, Prefeitura e SEBRAE, indicou que eram alguns núcleos setoriais para trabalhar, núcleo de logística, de artesanato, de indústria e de alimentação. Esse projeto foi implantado em 2006 e quem pagava, quem assumia a parte financeira desse projeto era o SEBRAE, que iria fazer o aporte financeiro, inclusive, do meu salário por um ano. Porém, esse nosso projeto foi indicado como um dos melhores do estado de São Paulo em 2007. E por essa razão, pela experiência exitosa, pelos bons resultados que nós tivemos, o SEBRAE então fez o aporte financeiro por mais um ano nesse projeto. E depois, no terceiro ano, o próprio presidente da associação da época quis fazer o aporte financeiro para a continuidade desse projeto, que foi um projeto muito importante para o município, porque aproximou empresários da associação comercial. Por meio desse projeto, conseguimos implantar também o posto do SEBRAE dentro da associação, que não tinha no município. Eu fui a grande colaboradora nisso, a intermediação entre prefeitura e SEBRAE. Enfim, implantamos o projeto, porém, no terceiro ano se encerrava esse projeto e eu, então, iria voltar para o meu trabalho atual, que era como consultoria. Porém, houve aí uma participação muito próxima minha, por meio do projeto, com a prefeitura, principalmente, então, com o vice-prefeito, que também ocupava o cargo de desenvolvimento. Quando ele soube, então, que encerraria o projeto, eu recebi um dia uma ligação de seu gabinete pedindo que eu fosse até a prefeitura, que ele queria conversar comigo. E nessa conversa, ele queria saber o que eu iria fazer depois do término desse projeto. Eu disse que eu iria continuar com meus trabalhos de consultoria como administradora, né, para as empresas. Então ele me fez um convite e o convite que eu recebi foi de assumir um cargo de confiança dentro da gestão como assessora econômica. Normalmente dentro das prefeituras
existem os cargos de concurso, você pode trabalhar na prefeitura prestando concurso, ou no caso é cargo de comissão, ou seja, cargo de confiança. Cada prefeito que ganha a eleição, que vai assumir a gestão, ele tem uma quantidade de cargos de confiança que ele pode indicar uma pessoa para trabalhar, para atuar com ele na gestão. Esses cargos normalmente são destinados a pessoas do próprio grupo político. Normalmente é dessa forma que ocorre. Porém, eu nunca tinha participado de um grupo político partidário, e então eu tinha sido convidada mesmo pela minha experiência técnica, pelos resultados que eu tinha apresentado. Foi uma experiência bacana, então em 2009 eu aceitei esse cargo, atuei como assessora econômica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Salto. Um ano após eu ter assumido esse cargo, eu fui promovida para diretora numa outra secretaria, e na época que eu assumi esse cargo de diretora, eu iria receber um plus salarial. Eu resolvi então investir também em conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa que procurei adquirir novos conhecimentos. Eu sempre tinha atuado na gestão privada. Atuar na gestão pública era um pouco diferente, porque tem toda uma forma nova de gestão, tem leis que regem, e eu senti que eu tinha necessidade de conhecer um pouco mais da gestão pública. Então, eu investi esse aumento salarial que eu tive numa pós em gestão pública na PUC, em Campinas. E eu pensei, já era a última gestão desse vice-prefeito que tinha me convidado, e se ele seria candidato, inclusive, a prefeito na próxima eleição, que se ele ganhasse eu poderia continuar ajudando na gestão com mais conhecimento, ou eu voltaria para o mercado com conhecimento a mais. E ele, em 2012... concorreu à eleição e ganhou, e logo após que teve o resultado das eleições, que foi em 2012, eu recebi de novo um contato dele para conversar comigo e a equipe dele de gestão. Daí ele deixaria de ser vice-prefeito, seria o novo prefeito, então, a partir de 2013, e eu tive a grata surpresa de ser convidada para assumir a pasta de desenvolvimento econômico do município de Salto. Ou seja, eu iniciei aí na gestão pública como assessora econômica, depois fui promovida para diretora, e agora um cargo maior, que seria antes do prefeito, né, e do vice-prefeito, que seria secretário municipal. Então, eu assumiria então essa pasta, que ele, o vice-prefeito, era o secretário, para poder ajudar aí nessa gestão. E foi muito importante porque eu soube, pelas informações que eu tive, que eu fui a primeira mulher a assumir essa pasta de desenvolvimento econômico, que outrora só havia sido assumida por homens. Então, foi aí um desafio duplo, né? A primeira vez eu assumi uma pasta importantíssima para uma prefeitura, para uma cidade. É aquela pasta que tem a responsabilidade de pensar no desenvolvimento econômico, de fazer um plano. E logo depois que eu recebi o convite, que foi logo depois das eleições de 2012, então ele, como já iria assumir como prefeito, fez o convite, mas pediu que não só eu, como os outros secretários convidados, apresentasse uma proposta de trabalho que eu poderia desenvolver nos 4 anos que ele teria ali de gestão. Então, eu tomei o cuidado de logo conhecer, eu já conhecia um pouco, mas de conhecer a fundo o plano de governo que ele tinha, né, que já tinha pensado para o município, ele já tinha uma certa experiência. Então, eu fui verificar logo que ele tinha pensado para a pasta de desenvolvimento econômico. E, resumindo, eu apresentei um plano, então, de fazer um trabalho para atrair novas empresas, fortalecer as existentes, porque temos que ter sempre esse olhar de atrair novas, mas nunca esquecer das que já investiram no município, das que já geram emprego, que já geram renda, e também pensar aí na geração de trabalho, na capacitação da mão de obra local e geração de renda também. Então, foi essa linha, esses eixos que eu apresentei como proposta para poder fazer essa gestão. Daí, logo em 2013, nós assumimos, e eu já quis logo também indicar a equipe mais próxima que eu teria para trabalhar comigo,
porque eu poderia trazer a experiência que eu tinha já no mercado da iniciativa privada para a gestão pública, essa experiência mais técnica, de mais agilidade. E foi muito bacana. E logo no início eu já procurei fazer um mapeamento do que o município tinha, das empresas. Era um período que a cidade de Salto, era 2013, tinha ficado um pouco parada no tempo, um pouco mais atrasada, se compararmos com as cidades vizinhas como Itu, Indaiatuba, Campinas, Sorocaba. Salto estava um pouquinho mais atrasada na atração de novas empresas. Então, eu tive um trabalho bem interessante de fazer o mapeamento, de fazer a aproximação com as entidades empresariais, associação comercial, industrial, sindicatos, artesanato, sindicato rural, todas as entidades, como forma da gente ter essa aproximação. E logo em janeiro, se eu não me engano mesmo, eu fiz a proposta para o prefeito, então, de fazermos um encontro empresarial para que a gente pudesse ter essa aproximação com a classe empresarial, conhecer as empresas que existiam. Foi um evento que nós tivemos a participação de praticamente 400 pessoas. Pudemos apresentar a nossa proposta e também colher a demanda, a necessidade, as ideias que eles tinham. E assim nós fizemos. Foi um período de 4 anos que eu fiquei em Salto, apliquei essa aproximação junto com as entidades de classe por meio de encontros empresariais, realizamos mais de 20, foi uma forma de trabalhar em parceria, isso é bacana, com resultado muito exitoso. Nós conseguimos fazer, nesse período de 4 anos, um anúncio de mais de 50 novas empresas, dentre elas multinacionais, nacionais, empresas indústrias, algumas empresas de comércio, de serviços, que vieram trazer para o município uma nova oportunidade de geração de emprego. Juntas, essas empresas, para esse município de Salto, geraram mais de 6 mil empregos, trouxemos aí investimento de 900 milhões para o município de Salto. Terminou o ciclo aí de 2013 a 2016, nessa parte da gestão pública que eu estive, né, em Salto, na gestão desse prefeito. Infelizmente ele não se elegeu, porque essa parte de política partidária tem isso. Porém, logo em seguida, então, eu voltaria no mercado de trabalho, mas eu fui convidada logo em seguida para fazer o mesmo trabalho numa outra cidade do interior de São Paulo, uma cidade até menor, né? Salto, essa cidade que eu trabalhei, na época tinha mais de 100 mil habitantes, já tinha um distrito industrial, já tinham várias indústrias no município. E eu fui convidada, então, em 2016, bem no finalzinho de dezembro, por o novo prefeito que iria assumir numa cidade do interior de São Paulo, em 2017, como prefeito, um empresário que a primeira vez estava competindo também. A prefeitura ganhou com uma promessa de fazer uma gestão empreendedora. E eu, então, fui convidada e aceitei o desafio de implantar mesmo trabalho que eu fiz aqui na cidade de Salto, na cidade de Capela do Alto, uma cidade que pertence também à região metropolitana de Sorocaba, com diferencial. Capela do Alto é uma cidade com 20 mil habitantes, uma cidade com a predominância na agricultura, pouquíssimas indústrias, e esse prefeito novo tinha, então, esse desejo de implantar, de levar também empresas. No início foi um trabalho diferente, tivemos que fazer um mapeamento bem interessante, mas foi aplicado eu falo que é o mesmo método que eu apliquei aqui na cidade de Salto, foi aplicado em Capela do Alto, foi levantado todo o potencial, as fortalezas, as fraquezas, as ameaças, as oportunidades. E logo em 2017 eu comecei a fazer esse trabalho em Capela do Alto, em janeiro de 2017, bem logo quando o prefeito assumiu, fizemos esse trabalho. Foi um trabalho diferenciado, que nós tivemos que implantar a política de desenvolvimento econômico, que lá não existia, a ajudar a criação de leis que permitissem o executivo a tomar algumas
atitudes, a implementar algumas ações, e eu pude colaborar de perto para esse programa que eu ajudei a criar, um programa de desenvolvimento econômico, que hoje já celebra aí a vinda de automaticamente 28 empresas, que juntas gerarão 700 novos empregos, investimento de 80 milhões. Então, com a experiência exitosa que eu pude colher, implantada na cidade de Salto e agora na cidade de Capela do Alto, eu tive muitos convites também para implantar em outras cidades. Então, a partir desse vídeo que eu estou contando essa história para vocês, eu começo agora a produzir muitos conteúdos gratuitos para que eu possa dividir essa minha experiência, falar todas as ações que deram certo, para que essas cidades tivessem essa experiência exitosa. Hoje, uma grande missão dos prefeitos, da prefeitura, é aumentar a arrecadação desse município. Nós sabemos que, principalmente nesse período que nós passamos, essa crise, com essa pandemia que nós todos estamos vivendo, o mundo todo, tivemos aí redução de empregos, né, de empresas, mas sabemos que isso vai passar, né? Toda crise passa. E então eu tive essa ideia de começar também a contribuir, né? A contribuir com outras cidades, outros gestores que têm interesse de se preparar a sua cidade, seja um prefeito que vai ser reeleito, porque nós estamos num ano eleitoral, seja um outro prefeito que chega, eu posso colaborar com toda essa experiência que eu tenho como administradora, como especialista em gestão pública, essa experiência que eu tenho aplicado nesses últimos 11 anos na gestão pública, que hoje nós podemos contar como resultado final. Então, 1 bilhão de investimento para o município, 7.300 novos empregos gerados, aumento de arrecadação. Tudo isso é possível você implantar na sua cidade, mesmo que a sua cidade seja pequena e que não tenha um espaço industrial. Eu posso te ajudar passo a passo a poder entender qual que é a melhor política para a atração de novas empresas. Muitas empresas hoje têm a necessidade de sair da grande São Paulo, porque já a parte de logística já é difícil, querem vir para o interior, buscando essa facilidade de viver um pouco mais tranquilos, de ter acesso, de ter pessoas com compromisso para trabalhar. O nosso interior tem muito disso. Então, eu posso contribuir com toda essa experiência ensinando passo a passo o prefeito, seja o prefeito, porque, na verdade, o prefeito que tem essa missão, depois ele tem os ajudantes, que a gente chama, que normalmente são secretários municipais. Tem cidades menores que não têm a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas tem a diretoria ou um coordenador. Ou seja, todo esse conteúdo que eu vou passar semanalmente para vocês, por meio do Facebook, por meio do Instagram, depois, se vocês quiserem conhecer, nós vamos deixar o endereço aqui das mídias sociais, para que seja a empresa, a prefeitura, que já tem o teu plano de governo e quer poder melhorar a tua secretaria com ideias novas, com processo de ideias como a que eu implantei e deram certo, ou seja, uma cidade pequena que não tem atração de novas empresas e pode desenvolver um potencial, de repente, com a minha orientação, com a minha experiência. Então, eu convido vocês que têm interesse a começar, então, a seguir, e semanalmente nós começaremos, então, a produzir esses conteúdos gratuitos. Eliana, por que você está fazendo isso? Nesse período todo que eu trabalhei, eu fui procurada por muitas outras cidades querendo implantar. Às vezes, eu passava informação, passava alguma orientação. Às vezes, eu não conseguia fazer muito mais, porque eu também já tinha um compromisso com outras cidades, né? E dessa vez, então, eu resolvi colocar mesmo à disposição todo o conteúdo, toda a informação, esse conhecimento que eu tenho. Por quê? Porque eu acho que eu posso contribuir muito para os municípios. Eu já contribuí para a minha cidade, eu vejo hoje as empresas que estão aqui, muitos empregos que acredito que o impacto da crise
foi bem menor, exatamente pelas 53 novas empresas que nós trouxemos, empresas que, algumas delas geraram 700 empregos, algumas 100, algumas 50, enfim, ao todo, mais de 6 mil novos empregos. Em Capela do Alto, a gente vê a esperança da população que já está trabalhando, porque as empresas já estão construindo, é a forma mais digna que a gente tem de poder ajudar alguém, é podendo possibilitar, facilitar para o cidadão uma oportunidade de emprego. E quando a gente consegue levar, por exemplo, uma empresa para o município, uma indústria, nós movimentamos, porque a indústria, se é a indústria, ela vai precisar de serviços, de produtos, de material de construção, de alimentação, de roupa, de gasolina, ou seja, você movimenta toda a cadeia, né? E não é só trazer a empresa, a gente consegue fortalecer a economia local e gerar resultados mensuráveis e imensuráveis, né? Cada trabalhador ele vai sustentar sua família, seus filhos, enfim. E eu percebo que eu quero, então, contribuir com isso. Eu acho que é uma contribuição que eu vou dar para cidades que queiram, para a nossa região e, quiçá, poder também contribuir para as outras cidades do Brasil, aproveitando agora que todo mundo está vendo a importância também dos cursos online, que facilita, a gente consegue ter acesso aí a muitas pessoas que desejam, facilidade, qualquer pessoa pode acessar, então eu quero contribuir. Então eu aguardo você, deixaremos aqui então o endereço das mídias sociais e na próxima semana nós começaremos então com os vídeos, cada semana um conteúdo que com certeza vai ajudar você, prefeito, ou você que é candidato a prefeito, você secretário municipal, diretor, que tem a missão de levar novas empresas, atrair novas empresas, fortalecer as que tem e dessa forma aumentar a tua arrecadação, aumentar a geração de emprego e renda para o seu município. Até lá!